dando continuidade aí à nossa questão 35, vamos ler o texto. Os fósseis mais antigos da vida, assim como seus mais velhos vestígios químicos, aparecem no registro rochoso quase imediatamente depois de a Terra haver formado uma crosta sólida, há cerca de 3,85 bilhões de anos. Esses remanescentes das mais antigas formas de vida são procarióticos. Neles, o sexo difere fundamentalmente do sexo reprodutor dos animais e das plantas, sendo verdadeiramente transgênico. O sexo procariótico sempre implica a movimentação de genes de uma fonte doadora para uma bactéria receptora viva. Essa movimentação genética presente no alvorecer da vida proporcionou um importante meio de sobrevivência a todas as formas biológicas posteriores. Bom, vamos continuar. 35ª. ESC 2011. Procariótico verdadeiramente transgênico. O autor defende a ideia de que a reprodução sexuada presente nos procariontes se caracteriza como... Bom, então, ao considerar o intercâmbio genético ocorrente nas primeiras células como transgênicos, o autor faz a alusão à importância do DNA recombinante, isto é, a união de segmentos de DNA de organismos doadores e receptores, produzindo combinações genéticas novas e seletivamente adaptativas. Então, o que ele quis dizer aí na questão? Que o sexo, no caso das bactérias, seria o quê? Uma tem um DNA, a outra tem o seu DNA também, e aí acontece, nesse caso, troca de pedaços de DNA de uma para outra. Esses pedaços de material genético, eles se unem ao DNA, né, o DNA do indivíduo, e aí formando assim novas moléculas de DNA. Então, esse processo de reprodução ele é diferente do processo de reprodução dos indivíduos que fazem reprodução sexuada. Por quê? Porque nesse caso não há troca de DNA entre os gametas, e sim a união desse DNA, dos cromossomos, né, no caso aqui o DNA, formando assim um indivíduo. Então, esse tipo de reprodução ele é diferente, no caso aqui das bactérias, diferente dos organismos que fazem reprodução sexuada. Letra A. Vamos ler novamente para entender. Procarióticos, verdadeiramente transgênico. O autor defende a ideia de que a reprodução sexuada presente nos procariontes se caracteriza como... Letra A. Resultado da transferência de informações genéticas entre procariontes pré-existentes, permitindo a formação do DNA recombinante. Então, pedaços de DNA se unem ao outro DNA, formando assim um DNA recombinável, né, que são recombinantes. Esse quesito ele é verdadeiro. Ao incorporar um DNA de outra espécie no seu genoma, forma-se uma nova combinação, o DNA recombinante. Por isso que uma das técnicas de engenharia genética é chamada de tecnologia do DNA recombinante, pois acontece a recombinação, a junção de DNAs diferentes. Letra B. Um processo natural de clonagem, uma cópia fiel, né? Em que todos os indivíduos são idênticos uns aos outros. Esse quesito ele é errado. Clonagem é o contrário, deve gerar organismos idênticos e não uma nova combinação, né? Então, transgênico formam novas combinações e clone semelhantes. Indivíduos formados são semelhantes aos pais. Letra C. Detentor de uma fecundação diferenciada entre gametas haploides. Esse quesito também é falso. Procariontes não se reproduzem por encontro de gameta. Mais que isso, sexo bacteriano não gera filho. É uma transferência, nesse caso, uma transferência horizontal entre genes. Só apenas troca entre genes de um indivíduo para outro. Então, o quesito é falso. Um tipo especial de mutação geradora de características genéticas favoráveis. Mutação geradora de características genéticas favoráveis. Esse quesito também é falso. Fique atento à seguinte informação. Isso não existe. As mutações elas não acontecem diretamente para gerar vantagens. Elas acontecem ao acaso, podendo gerar vantagens ou desvantagens. Então, esse quesito ele é falso. Letra E.
um processo eficiente de transferência de genes dos indivíduos progenitores para os seus descendentes. Tá errado também. O quesito é errado. Como se foi dito assim, já foi dito aí nos quesitos anteriores, quando uma bactéria ela faz sexo, não nasce ninguém, né? Elas vão apenas fazer essa troca de informações, né? Informações genéticas. Então, resposta correta, letra A para a questão 35.